Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, professor de língua portuguesa e produção de texto. Então vamos para mais uma aula aí, né, de língua portuguesa e hoje a gente traz uma reflexão aí sobre o movimento artístico, literário, né, chamado simbolismo e especificamente nessa devolutiva a gente vai trazer um apanhado geral aí sobre o simbolismo e suas características gerais. Como a gente vai se ater, para o vídeo não ficar muito longo, apenas as características do simbolismo, então a gente vai trazer primeiramente o simbolismo na sua característica quanto à forma e ao conteúdo. Quanto à forma, a primeira característica aí que a gente vai apresentar é a preocupação com a estrutura do poema. Quando eu tenho o simbolismo como um movimento literário que se contrapõe a tudo que foi escrito anterior a ele, no caso aí o realismo e o parnasianismo, então o simbolismo vem como uma nova proposta de enxergar a palavra como símbolo. Então a palavra ela passa a assumir uma grande importância então no contexto desse período aí artístico, né? E a preocupação então com a estrutura do poema ela passa a ser uma preocupação de fato, né? Já que a palavra ela passa a ser vista de uma forma diferente, a estrutura do poema ela passa a significar muito, né? Também. Outra característica aí quanto à forma é a valorização da rima e da pontuação como recurso sonoro. Então a rima, a pontuação, né, a forma como o poema é escrito, então tudo isso tem um valor extremo então na poesia simbolista, né, eu falo poesia simbolista que é o que a gente vai trabalhar aqui na área de língua portuguesa, né, mais especificamente a literatura aí relacionada à palavra. O vocabulário vago, sugestivo e impreciso, apontando para o infinito, amplidão, lua, estrelas, espaço sideral. Então, tudo isso é característica do movimento simbolista, né? A palavra, então, ela é colocada de uma forma indefinida e ela, mais do que significar, ela vai sugerir de uma forma que imprecisa. Então, essa é uma característica do, 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 do período simbolista. Palavras como sonho, eh, fantasia, infinito, né, amplidão, então remete à questão do sugestivo, do impreciso, né, do vago. Então, são palavras, por exemplo, que são muito constantes no período simbolista. A presença constante de metáforas, comparações e sinestesias também são figuras de linguagem muito presentes, né, na poesia simbolista. A metáfora e comparação são formas de comparação aí que é muito usada em poemas. A metáfora é uma relação, por relação de semelhança sem o uso do conectivo como, né? Já havia explicado em períodos anteriores, a comparação ela já se utiliza o conectivo como e outros conectivos comparativos, e a sinestesia ela se vale dos 5 sentidos, né, para poder expressar os sentimentos, né, aí que são muito característicos aí da poesia simbolista. Então, a utilização de assonâncias e aliterações como recursos musicais, no caso aí são repetições de constantes de vogais e consoantes dentro de um mesmo verso, vozes, velozes, veludosas vozes, né? E nós temos aí a literação da consoante V, né? São características muito marcantes no simbolismo. Quanto ao conteúdo, o subjetivismo profundo, né? Quer dizer, o eu, o estado do eu, né? Profundo. Ali na poesia simbolista a gente vê um eu que derrama ali as suas mágoas, né? De uma forma bastante pessoal, bastante subjetiva. Busca do eu interior, né, que dá que explica bem aí a presença dessa subjetividade, valorização das zonas escondidas da mente, do ilogismo, né, a questão da loucura, né, bastante enfatizada aí na poesia simbolista, a questão da loucura, do sonho, do delírio, a valorização da alma em detrimento da matéria. Então, se eu tenho essa busca, né, pelo ilogismo, então, eu valorizo a alma, né, que é a parte mais imaterial, né, em detrimento da material. A religiosidade, misticismo também é bastante comum, né, em textos simbolistas, poemas simbolistas, gosto pelo mistério, pelo noturno. Então, palavras como noite, né, palavras que fazem referente à noite são muito marcantes.
sonho e morte como libertação da alma. Aqui exemplifica bem um retorno aí às características românticas, que também é uma característica do simbolismo brasileiro, né? Uma retomada aí das características românticas que estavam lá atrás, que ficaram lá para trás. As ideias pessimistas e decadentistas também, que são características românticas que são retomadas agora. Desejo de transcendência e integração cósmica. Essa transcendência, muitas vezes no texto simbolista, ela é, ela é buscada, ela é vista por meio da morte, né? Só a morte é capaz, e o sonho, né, e o delírio é capaz de chegar a essa transcendência cósmica. Então, os principais autores é Cruz e Souza e Afonso de Guimarães são os principais autores desse período aí. O gabarito do roteiro dessa semana, da aula 3, é a letra C, da aula 4 é a letra A. Espero que vocês confiram aí e tenham acertado. Bom, isso é o que a gente tem para hoje. Espero que todos se cuidem.